Agora é o seguinte, a gente vai tratar um tema aqui importantíssimo e eu penso que é um dos principais princípios da vida, tá? Parece um conceito muito fácil, muito simples, mas o fato é que nem todo mundo pratica. Muitas vezes, preocupados com os nossos próprios dilemas, nem sempre temos a sensibilidade de olhar além, de enxergar o outro e trocar experiências. Eu tenho falado atualmente bastante sobre comunicação, quem me acompanha no Instagram sabe, e eu digo que o primeiro ponto para a gente ser inclusive um bom comunicador é a empatia. E é sobre isso que a gente vai falar. Porque para você fazer um speech bem feito, para você conversar com alguém, você tem que se colocar no lugar do outro. Para ter um relacionamento rico e harmonioso, vale muito a pena apurar os sentidos, perceber o outro e aprender mesmo nas situações de conflito. Eu converso agora com alguém que vai nos ajudar a sermos mais empáticos. Ela ajuda milhares de pessoas com um método fantástico. Está aqui via Skype a empresária, palestrante e escritora Heloísa Capelas. Seja muito bem-vinda, Elo. Que bom vê-la. Como vai? Uau, que saudade de você! Ai, eu também. Vontade de poder te dar um abração, viu, Elo? Heloísa Capelas, ela realmente, quando eu falo assim, ela ajudou milhares de pessoas, ela me impressionou, eu a conheci no programa, mas eu fiquei encantada com ela quando eu li o Mapa da Felicidade e fez assim, ó, uma virada de chave na minha mente e acabou facilitando em tudo a minha vida, porque acho que a vida é relacionamento e isso faz com que a gente tenha um bom relacionamento com a gente para ter um relacionamento bom com o próximo, né, Elo? É isso mesmo, é isso mesmo. É isso, inteligência emocional, que é o assunto do livro, né, basicamente, nos leva ao assunto de hoje, né, Clau, a empatia. Inteligência emocional é a nossa capacidade de sentir. Nós sentimos de ódio ao amor, de alegria à tristeza. E a inteligência emocional é a capacidade de gerenciar tudo aquilo que sentimos e principalmente reconhecermos, né? Para a gente gerenciar, nós precisamos aprender a dar nomes àquilo que nós sentimos. É por isso que o assunto de hoje é bem importante. Às vezes, sentimos empatia sem saber que é empatia e às vezes dizemos que estamos sentindo empatia e não é nada de empatia. Então, conhecer e dar nome àquilo que nós estamos sentindo e depois gerenciar tudo isso é a inteligência emocional do que fala o meu livro, O Mapa da Felicidade. Que ótimo. Então, já que entramos no assunto, Elo, afinal, o que é empatia? Bom, empatia é vestir os sapatos do outro. Essa é a definição de empatia, isto é, quando você está nos sapatos do outro, você está no lugar dele, no lugar onde ele ocupa, pensando como ele pensa, sentindo como ele sente. Isso é empatia. É viver, ou a gente não vive, mas a gente se coloca no lugar do outro. E para isso, Cláudia, é fundamental a gente deixar o julgamento de lado. Não existe empatia se houver julgamento. A empatia é legitimar o outro, é autorizar o outro a ser exatamente o que ele é, vivendo exatamente o que ele está vivendo. Aí sim eu posso vestir os sapatos deles, eu posso imaginar, experimentar quem aquela pessoa é. E isso é um passo anterior ao perdão. A empatia tem antes da compaixão e antes do perdão. É uma profunda compreensão do outro. Imaginar ou saber ou ter ouvidos de ouvir
a história dessa pessoa. Porque ninguém é o que é porque quer. Nós somos resultados da nossa história. Ou temos uma grande mágoa no nosso coração, não nascemos assim. Ou temos uma grande paixão no nosso coração, também não nascemos assim. Fomos aprendendo e tendo experiências ao longo da nossa vida, desde a nossa concepção, que nos construiu como somos. Então, poder vestir os sapatos do outro é conhecer a sua história e saber que ele está vivendo o que ele está vivendo, é quase que é impossível ele não viver aquilo. É esse nível de compreensão. Puxa, eu agora sei por que é que ele é tão raivoso, por que é que ele é tão bonzinho, por que é que ele não consegue se colocar, por que é que ele é tão falante. Isso é empatia. Eu poder compreender a história do outro. Ou pelo menos imaginar que aquela pessoa tem uma história que a levou para aquele comportamento. Isso é empatia. Maravilha, como é bom a gente pensar nisso com clareza para poder refletir se a gente consegue ser empático. E eu entendo que muitas vezes a gente não consiga ser empático porque a gente também tem a nossa história, porque a gente também tem a nossa bagagem e a gente também tem as nossas limitações. Quantas e quantas vezes a gente erra com o outro porque a gente também ficou raivoso, porque a gente também ficou ressentido, porque a gente também trouxe aquilo que faz parte da nossa vida. E aí eu queria que você nos ajudasse nesse caminho, porque eu acho que essa é a trava que a gente acaba se esbarrando. Quando a gente quer ser empático, muitas vezes a nossa história fala mais alto. Mas eu volto daqui a 2 minutos para você falar sobre isso, tá bom? Ótimo. Então, até já. Olha lá, pra gente pegar dos dois lados, né? Porque tantas vezes a gente quer. Me lembrei de São Paulo falando: o bem que eu quero é o que eu não faço, né? E muitas vezes a gente acaba fazendo mal que a gente não quer. E a gente também fica machucado com isso, né? A gente também precisa aprender a lidar com essas nossas emoções e até aprender a se perdoar. Agora aqui com a Heloísa Capelas. Elô, você entendeu também a minha pergunta, né? Porque tantas vezes a gente quer e não consegue. Como é que a gente faz, hein? Então, você sabe que a gente sempre consegue. Então vamos tirar esse eu não consigo da frente, porque a gente sempre consegue. É um exercício, é um processo, é um caminho, mas você sempre chega aonde você quer, eu não tenho dúvida disso. O que acontece? Todos nós, ninguém de nós é o que é porque quer. Então, não é aquela pessoa que tem uma história, todos nós temos. E olha, Cláudia, nós somos tão parecidos. Eu lá no processo Hoffman digo para os meus alunos que somos todos batata do mesmo saco. Nós somos seres humanos. Não tem essa história de melhor ou pior. Nós temos a história que temos e aprendemos a julgar, a criticar. Temos muito preconceito. É isso que nos separa. Porque se a gente for honestamente nos olhar, nós somos muito parecidos. E eu tenho uma tendência a não olhar para o que é ruim em mim. Eu quero aparecer bonito na foto. Eu quero ser legal, eu quero ser bacana. Mas eu tenho uma história de aprendizado, que ou eu escondo, e aí eu vou ficar doente, e aí precisa sim tomar todos os remédios, porque as emoções prejudicam muito o nosso caminho. Ou eu vou espantar as pessoas com os meus comportamentos. É muito mais fácil olhar para o outro. Eu digo que as pessoas são placas de sinalização para a gente. Elas nos mostram quem nós somos. E nós não gostamos nada do que a gente vê. Então, é muito difícil ter empatia, porque eu preciso me colocar no lugar do outro, compreendê-lo, mas ao compreendê-lo, eu também vejo as minhas dificuldades, eu também vejo as minhas mazelas, eu também vejo os meus pontos fracos, que eu não gosto, que eu critico. Então, compreender o outro é assumir que eu sou muito parecida com ele e que
eu também tenho uma história e que muitas vezes eu estou negando. O Bob Hoffman nos falava da tal da transferência, isto é, eu vejo no outro o que eu tenho em mim e que eu não vejo. Eu sou inconsciente de mim, mas o outro é minha placa de sinalização. E aí ele dizia, nós enganchamos no outro. Isto é, o meu autoritarismo engancha no autoritarismo do outro e eu fico criticando o outro, julgando o outro, não olhando para mim e com uma dificuldade muito grande de colocar os sapatos dele. Porque ao compreendê-lo, eu vou ter que assumir que eu sou igual. Essa é a nossa dificuldade. Nossa, eu acho esse conceito incrível. Às vezes eu fico pensando nele, né? Porque eu também acredito nisso, que a gente consegue enxergar no outro características que a gente tem na gente, mas muitas vezes isso fica meio inacessível, que você fala, mas peraí, como é que é isso mesmo? Eu tenho mesmo isso que eu critico ali? Tem alguma forma da gente percorrer esse caminho para ficar certo de que sim, tenho características que eu enxergo no outro? Olha, essa é uma pergunta super boa, Cláudia, mas muito boa. Porque muitas vezes, por exemplo, eu vou voltar no autoritarismo. Eu sou autoritária com os meus filhos, mas eu não sou autoritária com os meus colegas, por exemplo. E eu tenho lá um relacionamento no trabalho, tenho um colega de trabalho que é muito autoritário com os colegas. E eu falo, pelo amor de Deus, isso é horrível. Eu não sou assim. De fato, com os colegas, não. Por isso eu não consigo me ver. E a minha pergunta é sempre assim. O que é que você está vendo no outro? Como chama? Chama rigidez, autoritarismo, braveza, estupidez. Às vezes meiguice, carinhoso. Também tem coisas boas que eu transfiro, né? Eu não vejo só ruim. Mas o que me dá raiva, o que me engancha, o que eu julgo e critico, são as coisas ruins que eu tenho em mim. Então, eu digo, eu não sou igual a ele. Eu não sou autoritária com os colegas como ele. Mas onde está o autoritarismo em mim? Eu não sou estúpida com os meus filhos, como eu vejo que a minha irmã é, por exemplo. Ok, onde está a minha estupidez? Sim, eu sou estúpida comigo mesma. Eu estou sempre me batendo nas coisas, eu não presto atenção, eu me trato com casca e tudo. Eu sou estúpida, tanto quanto ela, só que em lugares diferentes. Por isso nós temos dificuldade, muitas vezes, de reconhecer. Porque a gente vê aquele cenário e naquele cenário eu não sou. Mas se me incomodou, tá em mim e eu não tô vendo. Então a pergunta é, mas aonde você é parecido com ele? Quando você está com quem? Quando você está em que momento? Quando você está em que lugar? Esse é um bom jeito da gente se conhecer. Lembrando que ele é uma placa de sinalização. Se me incomodou, pensa assim, se eu tô indo para Jundiaí, todas as placas eu vou olhar e as que tem Jundiaí vão me chamar a atenção. Tudo que disser Indaiatuba, Cabreúva, qualquer outro, Itatiba, qualquer outro assunto, outra cidade que não seja Jundiaí, eu vejo e não me presto atenção. Quando eu olho Jundiaí, eu digo, é lá, ó, eu tenho que prestar atenção naquela placa. É exatamente isso que acontece com as pessoas. Elas têm inúmeros comportamentos. E se eu não tenho, ou se eles não me incomodam em mim, eu nem reparo. Mas se eu reparei, se eu julguei, se eu critiquei, se eu falei mal dele, se ele me trouxe um mal-estar, essa é a placa de sinalização que eu estou procurando. Essa pessoa está falando de mim. Por isso é bom olhar. E eu tenho dificuldade porque talvez eu não seja no mesmo lugar que ele. Mas se me incomodou, tá comigo. Uau! Que aula!
Que aula, que simples, quando você fala como eu compreendo tudo. Meu Deus do céu, eu só posso agradecer. Então, eu tenho uma pergunta. A gente não deve criticar ninguém, então a gente não deve exortar ninguém, a gente não deve chamar a atenção de ninguém, mas segura aí, eu volto já para você falar sobre isso, tá bom? Né? Que às vezes a gente faz essas coisas, eu quero entender como é que é isso, pra gente se relacionar cada vez melhor. Heloísa Capelas. E aí, vamos continuar. Eu deixei uma pergunta aqui, né? Então, a gente não deve nunca criticar, chamar para uma conversa alguém, exortar uma pessoa. Como é que é isso? Nunca, não, né? Não tem nada disso. A gente pode ser exatamente quem a gente é. A questão é quanto de crítica você tem. E conversar e dizer que não gosta é fundamental em qualquer relacionamento. Mas você vai dizer que o outro está errado? Você não gosta daquilo que o outro fez? A partir de quem? De que verdade? De que posicionamento? Então, todas as críticas que você quiser fazer, chama sim e vai contar. Quando você faz isso, eu me sinto... Toda crítica tem e precisa ter autorresponsabilidade. Eu só critico o outro porque eu tenho uma verdade diferente da dele. E aí, do meu ponto de vista, ele está errado. Mas quem disse que do ponto de vista dele ele está errado? Ele está fazendo aquilo que ele acredita. E eu não sou a dona da verdade, eu não sei. Agora, para mim... aquilo me magoa, me aborrece, me irrita, e eu posso falar isso. Mas quando você faz isso, eu me sinto, eu me aborreço, e aí é tudo responsabilidade minha. Eu posso criticar todo mundo, sabendo que é do meu ponto de vista. E o meu ponto de vista é só um ponto. Agora, criticar todo mundo, e aí eu já estou pensando, criticar uma pessoa para outra vai sinalizar quem se é, né? Porque agora a gente, sabendo de tudo isso, depois dessa aula, a gente tem que pensar duas vezes. Tem muita gente ouvindo, então na hora que você for apontar o dedo assim para falar de alguém, você está falando de você também, e quem está ouvindo já sabe disso. Presta atenção, não é assim, Elô? É isso mesmo. Além de eu não poder falar de ninguém que não está presente, porque isso não é ético, a não ser que eu conte da minha admiração e que eu exalte os valores daquela pessoa, eu a admiro, e aí, ok, pode colocar no jornal. Mas se você vai denegrir a imagem, se você vai falar algo a respeito do caráter daquela pessoa, não, de jeito nenhum você pode falar sem a presença dela. Nós não podemos falar de ninguém que não pode se defender. Podemos falar bem, porque a pessoa não precisa de defesa. Mas se ela precisar se explicar ou se ela precisar de defesa, é cara a cara. Falar mal de alguém é uma das piores características do ser humano. O meu pai contava uma história, meu pai era um contador de histórias, né? E ele contava uma história de que um vizinho tinha dito para o outro que aquele terceiro vizinho queria matá-lo. O vizinho que ouviu ficou muito assustado e muito preocupado. Uma tarde, ele está andando pela calçada dele e ele vê aquele vizinho mal falado limpando a sua espingarda. Ele não teve dúvida, ele correu para casa, pegou o revólver e matou o vizinho. E aquele estava simplesmente limpando a espingarda porque ia caçar no dia seguinte. Mas porque alguém falou mal de alguém, deu toda essa confusão. Eu gosto muito dessa história para falar sobre a maledicência. Esse é uma das piores características do ser humano.
Eu concordo com você, mas agora eu acho que a gente também tem um trunfo, né? Se alguém vier falar assim, olha, você viu aquela pessoa como ela é gulosa? Ela devorou tudo aquilo, não deixou nada pra ninguém. Aí a gente já pode virar na hora e falar assim, o que isso tem a ver com você? Você também é assim em que área da sua vida? Você come tudo e não deixa as coisas quando você tá em que situação? Não é verdade? É já isso tenho mesmo, as respostas. Cláudia. Pronto, peguei. Elô, querida, muito bom aprender com você. Não demora para vir. Eu gosto que aqui a produção já ouve o que eu falo e aí já fica sabendo que é para grudar em você e trazer você de volta, porque eu gosto muito quando você vem. E fico louca para... Olha, você sabe que eu sou doida para fazer o método Processo Hoffman e tô assim no pé da minha turma lá em casa que eu queria tanto que eles fizessem também. E aí você que tá aí na sua casa, que assiste nosso programa, também quero que você faça, porque é fantástico, gente. Então, gruda na Elô, porque você vai gostar. Tá pronta, tô indo pra lá. Oh, que delícia! E ó, mais informações no www.centrohoffman.com.br ou heloisacapelas.com.br. No Face Capelas Heloísa ou no Insta Heloísa Capelas, você tem mais informações também. Uma ótima viagem! Boa semana pra você! Tchau, tchau, Elô! Queridíssima, muito sábia, muito clara, né? Tem uma didática ótima para ensinar. Eu amei.